Pois é, mas e os sintomas nas crianças, Ricardo? Você pode pegar tanto criança quanto adulto, o que marca muito é a falta de coordenação motora para atos complexos ou para atos sequêncios. Aquilo que depende de você fazer alguma coisa de maneira organizada e em sequência, e aí inclusive a leitura, mas também atos físicos, é difícil. Essas pessoas normalmente têm pouca noção do que é direita e esquerda, têm pouca noção da própria percepção do corpo, qual que é meu lado direito, qual que é meu lado esquerdo. A coordenação motora frequentemente é comprometida, o que leva a esses pequenos acidentes dentro de casa, porque esses atos motores automatizados, eles precisam de um bom processamento cerebral, que inclui a visão, que inclui a audição, mas que inclui também a sua noção espacial. Entendi. Essas pessoas têm esse processamento prejudicado. Pois é, mas aí a gente viu na reportagem, quando começou, a moça falando, eu tinha uma dor de cabeça, tinha gente que falava que era psicológico. Quando eu abri o programa, eu falei, dor de cabeça, tonteira, o que mais, Márcia, que pode acontecer com a pessoa? Uma das dificuldades pode ser, por exemplo, em condições de iluminação diferente. Então, uma observação que é muito frequente é que essas pessoas preferem ficar em ambientes com baixo nível de iluminação. Então, toda vez que são expostos a uma situação de maior iluminação, e inclusive ao dirigir à noite, por exemplo, né, que é o caso do Eimar, né? Que é o caso, por exemplo, do Eimar, né? Essas pessoas têm um nível de insegurança maior. E isso afeta o desempenho e, portanto, compromete a segurança delas. Por exemplo, ao dirigir à noite. Sabe? Isso é um sintoma que aparentemente não tem conexão, mas pode estar ligado a uma disfunção nesse processamento da informação visual, porque há um excesso, por exemplo, de luminosidade ou uma hipersensibilidade da luz que esses indivíduos apresentam. E a confusão, hein, por exemplo, você tem esses sintomas, confundir com outros problemas de saúde, por exemplo, porque, Valquíria, eu te perguntei, não sei se você me diz, o Nicolas, por exemplo, você levou a vários especialistas, não chegaram a nenhum diagnóstico, você disse, mas a suspeita era de quê? Hiperatividade, alguma coisa assim? Sempre julgava para a parte de hiperatividade, porém não fechava totalmente o diagnóstico. Porque pela criança ficar sempre inquieta, né, então se está inquieta é hiperativo. Né? E às vezes nem sempre a inquietude da criança é só a hiperatividade. Tinha outra coisa atrás disso, que era, no caso, a dele, o déficit de atenção, o transtorno de aprendizado e a hiperatividade associado à dislexia. Entendi. E aí, complementando, é interessante justamente essa conexão que a gente faz sempre. Inclusive, o trabalho que a gente faz lá no hospital é um trabalho multidisciplinar. Então, para que seja feito um diagnóstico correto, é preciso que vários profissionais estejam interagindo. Quais são? Então, nós temos a parte visual, né, que é muito importante, que está ligada à parte da aquisição, né, da informação, passa todo pelo sistema visual, então ele é uma parte importante, mas nós temos também o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo é fundamental nesse processo, o neuropsicólogo e o neurologista também, porque, por exemplo, muitas vezes, né, ele vai dar esse apoio, por exemplo, às vezes uma criança que precisa também da Ritalina como parte do processo para melhorar a capacidade de concentração, né? O que é a Ritalina? A Ritalina é um medicamento que atua na parte de concentração, ele deixa a criança mais concentrada. É um remédio controlado, né? É um remédio controlado, né? Há uma prescrição específica, há indicações específicas, há uma relação dose, a hora em que esse medicamento deve ser tomado. Isso é sempre feito sob um controle de um neuropediatra, se for uma criança, né? Atenção para os efeitos colaterais, né? Que são muitos. E é interessante, por que é um remédio controlado? Porque ele tem alguns efeitos colaterais, né? Ele pode gerar alguns aspectos que são indesejáveis e, portanto, esse uso dessa medicação é sempre feito sob controle
controle médico, né? Com muita Isso, atenção. pelo que eu estou vendo, é um tratamento individual. Cada caso é um caso. Exatamente. Não cada é? caso é um caso. Agora, você está falando aí dessa equipe multidisciplinar. Aí, Ricardo, eu fico preocupada. Porque você está dizendo 12 a 15% da população, né? Mas isso ainda não chegou ao serviço público, né? Pelo que eu estou vendo. Não, infelizmente não. Na realidade, o nosso grande objetivo hoje é sensibilizar primeiro o educador. Nós queremos que nós até dizemos de uma forma meio pretensiosa que nós queremos educar o educador para que ele saiba que o problema existe e que, se ele mesmo que não tenha o tratamento adequado, ele não adote uma atitude que é muito frequente em relação a essas crianças que, por serem hiperativas, acabam entrando num quadro de transgressão disciplinar. E começam a ser punidas, excluídas, gerando um quadro de confronto com o professor, que, não compreendendo o problema especificamente, trata como uma pura e simples transgressão disciplinar. Então, o primeiro objetivo nosso é educar o educador a dizer: esse problema existe, nós precisamos aprender a identificá-lo e tratar essas crianças de uma maneira Será que nós já especial. explicamos, Sandra, nesse primeiro bloco, direitinho, assim, os educadores que estão nos vendo, assistindo? Quer dizer, está claro, quer dizer, o que é a coisa para que as pessoas, e os pais também, né, possam identificar? Bom, eu creio que o trabalho nas escolas tem que ser bem mais efetivo. Em relação aos professores, os professores têm que saber que existem novas técnicas, existem outras metodologias, onde a criança vai poder mostrar a sua capacidade de aprendizagem, vai poder mostrar que ela tem esse conhecimento, está aprendendo junto à escola. Existem outras técnicas que já foram esquecidas, né? Principalmente, por exemplo, fazer uma prova oral. Hoje em dia, poucos fazem prova oral. Uma criança com dislexia, com certeza, numa prova oral vai sair muito melhor do que uma prova que tenha que copiar. Okay. Né? Então, são dar dicas para os professores, para os educadores. Pois é, mas aí onde que os educadores vão buscar informação e os pais também? Pois é, essas informações, acho que tem que partir, acho que dentro da própria psicopedagogia, que tem que fazer esse trabalho, né? De educando o educador, né? Trazer as opções de utilização de quadro negro, né? Que hoje já não é mais negro, é branco, que atrapalha também bastante a visão da criança, né? São subterfúgios que são utilizados hoje, que facilitam não só a criança com dislexia, né? Mas qualquer uma outra criança que também tem um transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem. Pois é, então depois no segundo... Você quer completar? Eu queria falar, é interessante esse ponto que a Sandra está falando, porque inclusive nós temos casos de crianças que só de mudar a posição na sala de aula, elas têm um desempenho escolar diferente. Então, por exemplo, sentavam mais próximos à janela, né? E tiram a criança desse lugar e colocam debaixo, por exemplo, de um local que tem uma luz fosforescente muito mais intensa, e a criança cai de produção. Então, são detalhes, às vezes a própria as coisas aparentemente bobas, né, que podem fazer a diferença. Isso. Né? Às vezes a criança, ela vai escrever e ela se apoia, fazendo uma sombra sobre o papel, ou ela então apoia, faz como se fosse uma proteção com a própria mão na testa. O Nicolas tampava muito. Tampava, o Nicolas fazia tampava, isso. E ele falava que detestava a claridade, mas eu não aguento. Como é que ele fazia? Como a Sandra, o telespectador não viu, mas ele colocava a mão aqui Muitas assim, vezes ele punha a mão. Para escrever, geralmente o destro faz essa proteção. Né? Peraí, mostra aí, mostra agora, faz essa proteção. Agora. Faz a proteção. Geralmente, diz assim, que o aluno é preguiçoso. Aqui na classe, ó, escrevendo, sabe, o apoio. E aqui. Então, a criança é preguiçosa, ela se atira um pouco assim, mas na realidade ela está protegendo a entrada da luz.